Olá pessoal, bom, seja feliz quem quer esteja feliz e que realmente, se estiver, tente buscar felicidade entre sistemas autônomos, periféricos, vestibulares, os campos da neurociências e conclusciências. Então, como eu falei, portanto, todavia, sobre educação física, motricidade humana, é da ciência relacionada à motricidade humana. Eu coloquei em parâmetros importantes em debate a retrospectiva, os campos introspectivos, os campos relacionados aos canais históricos, entre a praxis e a bela e a fera. A bela, que eu falo muitas vezes, o termo aqui bela, o feio, o belo, nos traz origem de França, Roma, outros pensadores, outros impérios, a idade das trevas, a idade dos bons, dos liga, dos proeminentes homens bons que nos traz tratados seculares, milenares e outros departamentos. Ok? Então, quando falamos sobre celtas, que eu falei aqui na educação infantil, nos traz momentos também ligados ao campo imaginário e de fontes de conhecimentos e essas bicas, né, que nós passamos nas estradas. Lembramos de Ibiraçu, João Leiva, essas bicas relacionam caminhadas, estradas noturnas, madrugadas, e nos traz pela manhã catalogações e mapeamentos sublinhados, ok? A educação física e saúde, uma retrospectiva, né? Aqui, ó. Uma retrospectiva na educação infantil. Veja bem, nos traz pontos importantes que possam salientar as questões entre alguns autores, atletas, teóricos ligados à psicossociologia, a psicofilogênese, a psicomicrogênese, a psicomessogênese, macrogênese, ligada ao treinamento, ok? Então há uma história crítica, aonde há uma crítica na história, nós abordamos a abordagem histórico-crítica, que vai trazer a realidade. Se o campo crítico é o termo ligado às classes sociais, se o termo crítico é relacionado à saúde, se o termo crítico é relacionado aos termos também teatrais, literatura brasileira, como já mostrei aqui, os termos críticos, então nós trazemos a realidade aqui, alguns exemplos, como se o termo crítico é o quê? É a questão do quê? O chute, o kickbox, movimentos possam nos ajudar a trazer movimento relacionado às questões. Então, o movimento crítico nos traz momentos importantes que relacionam. São movimentos que ajudam pela manhã já o que? Liberar o campo do metabolismo basal. Se os momentos críticos é o que? Podemos pegar um exemplo aqui. O momento crítico é o que? A dominância lateral, ou seja, os campos partidários que eles falam durante essa área da ciência pedagógica, os planos pedagógicos, mas o movimento crítico é a ver controle motor. Aí, ó, controle motor. Aí, devagar. Então, o movimento crítico ajuda várias questões a trazer movimentos que possam trazer ambos com tipos concernentes. É lógico que quem vai trazer esse despertar desde a década de 70, é interessante o despertar desde a década de 70, um livro que eu gosto muito, entre princípios, desde a minha avó e meu avô também, que deixavam lá também questões importantes, eram católicos. Ali um capítulo lá 70 lá, vou falar porque não quero chegar nessas universidades em campo de pré-escola, que eu já falei. Então ele fala despertar aí, né? Vamos lá. Então essas catalogações para despertar sobre os campos científicos. Então, pois bem, entre o processo osmótico que nós falamos, osmótico é o quê? É o menos concentrado, marginal, menos concentrado. Oi, começa a fazer exercício. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí que eu entro na realidade crítica, é o quê?
O ser humano todos os dias ele faz o quê? Acorda, vai ter que fazer suas funções, é porque nós não calculamos. Mas tem repetição, tem intensidade, tem volume, e é uma realidade social que ocorre. Ou seja, empresas, campos relacionados também à vida, os cônjuges, ou seja, faz uns conceitos que relacionam essas questões, ok? Então podemos fazer o que nessa questão? Vejam bem, se eu estou aqui, eu sei que lá muitas vezes pode olhar aqui que tá, é lógico que ele está maior, deixar aqui bem baixo, nesta base aqui primeiro, para começarmos a ter a estrutura, aqui, vou usar o termo aqui, coraça, que é o termo da época de Roma, para proteger o coração, ok? Proteger o nosso peito, o miocárdio. O miocárdio é um dos principais músculos. Se o miocárdio parar, para tudo. Também sobre o cérebro. Lembra que eu falei sobre a doutora Francis Lane Dalcol, que eu falei com ela, sobre a linha 10? Tá igual a linha 10 aqui. Se focar, ó, já era, tudo lá só no estado cerebral, né? Lá no UTI. Então, ó, trabalhar aqui, ó, trabalhar para exercícios simultâneos, deixar a perna, ó, perna esquerda na frente, sempre, depois muda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Aí você vai fazer movimentos que possam correlacionar. Tipicamente falamos sobre os movimentos determinantes que ocorrem em qualquer comunidade ou faculdade, ou os termos obrigatórios também sociais, que está ligado também à perspectiva do lazer e o tempo livre. Falamos sobre o quê? O movimento é determinante pela história que estamos. Na história que nós somos obrigados a fazer algumas questões de estudos elaborados, que já conversamos, nos traz momentos importantes com o conceito de corporeidade. E o conceito de corporeidade é ligado à motricidade humana, nas pesquisas científicas, ligado ao momento cultural, e é quando falamos o que é poder. E que eu coloquei uma temática ali no YouTube, coloquei o que é poder. Até hoje fica algo, essa invisibilidade e visibilidade, heterogênicas, né? Heterogênicas está ligado no que? A herança genética, a herança está ligada à herança genética, a herança ambiental, e nesse campo de herança genética e ambiental, somos nós um meio, mediados pelo mundo, que vai nos trazer consequências relacionadas a esses momentos, ok? Vamos lá, então a questão ligada à proteção, melhoramento da qualidade de vida, segundo Guyton, né, 1988, Fisiologia Humana, fala sobre o estilo de vida. Ele fala que nós temos que ter um abalo muscular. Tem vários temas muito bons ali que relacionam o quê? Termos que eu falei aqui, que traz uma descontração relacionada ao gênero. Embalo muscular. Se for uma mulher embalada, se for um homem, que história, depende da cultura. E esses gravetos. Lembra eu falei da graveta? Graveta aqui, graveta, gravidade. Fazer um movimento, ó. Ok? Movimentos que nós fazemos diariamente. O que eu quero dizer é que essa abordagem nos traz interrupções sociohistóricas, onde há um campo. Se eu vou inserir uma aula ali, vou começar a participar de uma aula ali, em qualquer lugar, ou se um pesquisador, eu vou ter que na área social, na realidade que eu estou, eu vou aproveitar, principalmente a mim como pesquisador, como fato social. O Durkheim ali, as regras da pesquisa metodológica, é o seu livro aqui. É um campo de extratos relacionados a saque, relacionado a pancadas, porradas, borrachadas e outras questões que ocorrem. Borracha a gente fala modo de dizer, né? Muitas vezes a pessoa, a dengue é assim, aquele beijo, aquele inseto bem pequenininho, é bem pequeno, bem detalhista, mas até quando você falecer, ou chegar em tona, você chegar em óbito, não adianta. Mas temos que ter o que? Esperança. O próprio educador, o professor como Nietzsche, que era um grande educador, ele foi um homem que muitas vezes falou que, né, deu um Deus que não é conhecido, né, um Deus, mas trouxe vários diagnósticos importantes para nós refletirmos sobre a educação física. Nesse caderno, eu vou colocar nem revista agora editorial, vou colocar caderno motriz, caderno histórico. Caderno vai assimilar, vai lembrar. Quem não foi numa escola, né? Tempos atrás. Tem alguns que não foram, a gente não pode generalizar. Caderno histórico motriz. Ok?